atualizar, eu me espelho muito em pessoas assim que ainda trabalham, que eu espero Sim. poder trabalhar muito ainda, né? Usar todo esse Se meu Deus conhecimento quiser, por você vai muito tempo. conseguir. É. Eu não trabalho mais no consultório, né? Eu deixei o consultório há 2 anos. Eu encerrei as minhas atividades clínicas em 2020. Eu tinha uma clínica, eu fazia ensino e consultório. E fechei a clínica porque a minha filha não quis cuidar da clínica e eu não queria ficar preso a ela. E o consultório eu deixei com a Gabriela, né? Então, hoje eu só exerço atividade docente, né? Eu tenho cursos de atualização, que são cursos rápidos, como em todo lugar, né? Um ou 2 dias por mês, e tem um curso de especialização, que é 1 semana por mês, né? Essa é a minha atividade. E eu estou rumando rapidamente para os 81 anos, né? Que chegam agora em maio. Meus Ele chega parabéns. agora em maio. Em maio, eu me encontro com ele, né? Tá? Um pouquinho mais do que o professor José Luiz, que eu imagino deve ter uns 79, aí ele vai dizer que é menos, tá? Ele vai dizer que é menos, certamente vai dizer que é menos, mas não acredita muito. Então eu tenho assim um tempinho ainda para usufruir todo esse conhecimento que eu estou. Desculpe interromper, Carla, eu vou cortar o seu microfone, tá? Oi? Carla, eu vou cortar o seu microfone, tá bom? Você está fazendo perguntas muito indiscretas. Eu sou fogo, né, professor? Que é isso. Verdade, né? É verdade. Carla sendo a Carla. Não, mas eu fico assim, às vezes, eu fico me pego às vezes pensando, eu falei assim, eu tenho 51 anos e voltei a estudar agora, recentemente, né? E assim, é uma vontade de trabalhar tanto que eu fico... Isso, vamos lá. Né? Eu dei a minha primeira aula agora, daqui a quase um ano, eu dei a minha primeira aula no dia 20 de março de 1963. Então, Nossa. Agora, em 23, fazer 60 anos que eu dei minha primeira aula. Então, achei que já chegava de atender o consultório e podia só dar aula mesmo. Fez bem. Que legal, parabéns. Esse ano eu completei agora, em 2023, 40 anos de USP. Tu entrou na USP, tu tinha 35, 36. Pronto, não precisa dizer a idade, a gente faz a conta rapidamente. Rapidamente. Gente, vamos conversar, vamos aproveitar que estão todos aí, felizes, alegres, depois do almoço, né? É um super prazer, primeiro, receber esse professor tão querido, né? Eu estava comentando com ele logo pela manhã, nossa relação, ela extrapola a docência. Eu o conheci num congresso em Santa Catarina, há longos anos atrás, apresentando um tema livre, né? Eu confesso que fui, inclusive, alvo de algumas críticas na época, em função de um relacionamento político e universitário que existia, né? Mas nada de certa forma, aliás, pelo contrário, né? Aprimorou ainda mais e intensificou ainda mais o nosso relacionamento, e a gente conseguiu, de alguma forma, reverter uma situação política que existia na época, né? O professor Ilson Soares, antes de mais nada, é um grande amigo, né? E eu digo, inclusive, que hoje pela manhã, quando eu comecei aqui a atividade, a Elô veio se despedir de mim aqui na porta do escritório, ela falou, é o Wilson, né? Já para dar um abraço, dar um beijo, né? Porque a nossa relação ela é bastante grande, familiar e de muito carinho, né? Ele é um super especialista, a Carla perguntou, né? Mas ele praticou, e eu digo que é extremamente importante que a gente conheça, né? E ouça que
tem, na prática clínica, a condição de construir os seus depoimentos dos protocolos, né? O Wilson tem a especialidade e a clínica de endodontia de quase uma vida de endodontia, especialista em 1970, especialista em endo, especialista em radiologia, professor livre-docente, professor titular de endodontia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Um pesquisador de mão cheia, né? Não é preciso nem dizer isso, né? Trabalhamos juntos aí em algumas situações, e isso é absolutamente um indivíduo que recebe as pessoas, a vida inteira ele fez isso, né? Tinha um centro de pesquisa extremamente capacitado e instrumentalizado, né? É coordenador de cursos de pós-graduação, é coordenador de cursos de atualização, portanto, ele está sempre atualizado, essa é que é a grande verdade, né? Autor de livros, né? Participou de congressos, de conferências nacional e internacionalmente, eu não sei nem quantas, mas por volta de 400, 300 cursos, 300, 400 cursos ministrados no Brasil como no exterior, uma relação intensa até pela sua própria qualidade e capacitação com a América Latina inteira, né? Cursos na América Latina inteirinha, um valoroso, né, lutador pela qualidade, pela qualificação de discípulos na área de odontologia, não só na prática clínica, mas também na formação do ser humano, né? Porque o curso de especialização, o curso de pós-graduação, ele trabalha muito nessa formação humana, né? Na formação da estruturação do indivíduo que vai lidar com outro ser humano que são os pacientes. A gente trabalha numa especialidade que é uma especialidade que, de certa forma, tem como foco principal, né, o cuidar das pessoas, né, o tratar das pessoas, né, o carinho com as pessoas. Então, isso é fundamental e aprendi muito com ele nesse tipo de relacionamento. Antecipando um pouquinho, né, o que nós conversamos aqui nos bastidores, tem muito a ver com a capacitação dele de docência. É um indivíduo que tenha a possibilidade de identificar no seu conhecimento, que é absurdo, né? Aquilo que a gente precisa ouvir de determinados temas, né? Isso eu aprendi com ele também, né? Às vezes o aluno, ele chega para a gente e fala, professor, eu gostaria de aprender a fazer isso, né? Então, a gente tem do aluno a informação daquilo que ele quer aprender, e a gente consegue disso extrair aquilo que ele precisa aprender, né? Que são detalhes que a gente vai fazendo como um diagnóstico, né? Vai procurando entender um diagnóstico. E nos nossos cursos, no curso do Wilson, nos nossos cursos, a gente tem como conceito aprender a aprender, porque muitas vezes a gente não sabe aprender. A gente chega num curso de especialização e pós-graduação sem saber aprender, e depois que a gente aprender e adquire esse gosto, né? Esse prazer em aprender, que é o que acontece com a gente. Às vezes as pessoas perguntam, mas de onde vem essa motivação, né? Isso é uma vitamina para a gente, né? Para nós isso é uma vitamina. Então, aprendendo a aprender, eu consigo aprender a fazer e a realizar, até o momento em que eu consigo aprender a conviver, porque a nossa profissão é uma profissão que vai exigir todo esse contato, né, com outras pessoas, né? Nessa sequência, é lógico que eu vou, num determinado momento, aprender a ser, né? É uma sequência da lógica da vida. Então, não preciso nem te dizer, meu queridão, jovem professor, estagiário, né? Que é um grande prazer receber por aqui, né? E poder compartilhar com esses meus queridos que estão aqui agora em 60, o número de 64, né? Para te ouvir sobre um tema que, com certeza, ele é importante, né? E necessário para que a gente possa praticar na nossa profissão. Tá? Para a hora que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, né? E, normalmente, a gente faz o seguinte, como fiz com o Chaves, a gente vai fazendo um chat de questões, de perguntas, fazendo um filtro, e depois, na meia horinha final, 20 minutos, a gente fazer essas perguntinhas. Uma coisa que eu aprendi contigo, que é aquele painel integrado. Você lembra muito bem disso, né? Eu vou te dar 2 minutos para responder, depois eu tenho uma réplica.
Tá bom, tá bom. Bom, tá me ouvindo bem, Zé? Estou, tá ótimo. Tá bom. Perfeito. Bom, não preciso te dizer, mas vou dizer aos que nos escutam, né? A grande admiração e consideração que eu tenho por você é realmente um relacionamento também familiar, né? Foi assim que a vida nos colocou de frente, e isso certamente supera as nossas relações endodônticas, né? E eu fiquei muito feliz com o convite. Tive alguma dificuldade para aceitá-lo, e você sabe por quê, não é? Mas acho que fiz bem ao final e que isso vai me fazer bem também, né? E é sempre muito prazeroso, eu sinto muito prazer em ensinar, em dividir com os mais jovens, quem sabe com alguns não tão jovens, né? Aquilo que a vida docente e clínica me possibilitou, o conhecimento, né? E o tema que eu escolhi, vamos compartilhar isso que deve estar em algum lugar, né? Deu certo o compartilhamento aí, né? Deu. Tela cheia, pode. Isso. Qualquer coisa, reclama. Muito bom. Então, nesta tarde de conversa, né, de troca de opiniões, de ideias, de aprendizado, tanto de vocês quanto meu, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico e tratamento das sequelas após as luxações, não é? Todos nós estamos com dificuldade de passar, sempre assim, mas depois ele se ajeita. Vamos ver se aqui vai melhor. Pronto. Eu começo com esta frase em que eu digo que o tratamento de um dente traumatizado, sem o controle pós-operatório, bem feito naturalmente, né, é uma farsa, né, é um engodo, né? Todos nós estamos acostumados com uma série de atividades comuns aos nossos dias, né, a agitação do dia, enfim, a vida, né, dos nossos pacientes, que expõe a nós todos a possibilidade de um acidente, né? Alguns de maior gravidade, outros nem tanto, felizmente, né? Mas todos eles tendo sequelas, todos eles causando danos imediatos, né? Assim, do mais simples deles, que é a concussão, ao mais complexo, que é a intrusão, todos eles provocam traumatismo dos tecidos de sustentação. Mais importante do que você vê em um dente traumatizado é o que você não vê em um dente traumatizado. Isso é mais significativo. E o que é o sistema de sustentação? O que é o traumatismo de os tecidos de sustentação, ou, se quiser, o sistema de sustentação, é essa área ampliada que se vê aqui na radiografia, né, de um dente que sofreu um grande impacto, tanto que fraturou a coroa, ela chamando a atenção de você que algo passou aí, que algo aconteceu. Os tecidos de sustentação do dente estão aqui, né? Nós podemos observar o ligamento periodontal. O ligamento periodontal, juntamente com a polpa dental, são as grandes vítimas do traumatismo dental. Como eu já disse,
O grande traumatizado, o grande significado do traumatismo não é o que você vê, é exatamente o que você não vê. Vejam aqui, ó. Certamente, se você recebe no consultório um paciente com esta imagem, não é? Você vai ficar preocupado, ou os pais estão preocupados, ou o paciente está preocupado, dependendo da idade, que houve uma fratura, não é, coronária, aqui se percebe, de maior ou menor intensidade, mas esta preocupação, que é justa, não pode ser a única sua e nem a principal. Você tem que se preocupar com os traumatismos dos tecidos de sustentação. De onde vem esse sangue? Será dessa fratura? De onde vem esse sangue? Será desta fratura? Certamente não é. Esse é o grande traumatizado. Vejam aqui, ó. 2 graves fraturas coronárias, e elas são... Eu não gostaria que entendesse que eu as estou minimizando, não, elas são graves, são importantes, esteticamente provocam alterações bem significativas. O que eu estou dizendo é que nós, cirurgiões dentistas, vocês, meus colegas, não podem se preocupar só com a parte estética. Nós precisamos nos preocupar também com as alterações que estão ocorrendo nos tecidos de sustentação desse dente. Isto é fundamental. Vejam aqui, por exemplo, né? Uma fratura coronária, grande, eu diria, né? Que eu vou solicitar a um amigo meu, que alguns de vocês certamente conhecem, porque é um excelente profissional e um grande professor, não é? Que faça a restauração. E vejam a perfeição que o Marcelo conseguiu restaurar esse dente. Hoje a dentística tem recursos que permitem que você faça verdadeiros milagres em matérias de estética. Ótimo. Resolvemos a parte mais fácil do traumatismo dental. Aquilo que você vê. Então, a gente poderia dizer que tratar um dente traumatizado é fácil? Não. Salvar um dente traumatizado é difícil. Porque esse dente, apesar da restauração feita pelo Marcelo, com toda a qualidade, o paciente vai perder esse dente pelo traumatismo, pelos danos provocados aos tecidos de sustentação. Aqui um pouco mais visível, o dano estético, eu vou me permitir usar essa expressão, e todos estão preocupados com ele, e eu acho isso natural, não é? E aí eu chamei um outro colega, também, que vocês certamente conhecem, né? Para fazer esse trabalho sensacional. Né? Observem a perfeição dessas restaurações. Mas, por favor, não pensem que o dente está salvo. Tratar um dente traumatizado é fácil. O difícil é salvar o dente traumatizado. Observem que, apesar das restaurações feitas pelo Baratieri, com grande qualidade, este paciente vai perder os 2 dentes. E por que é difícil salvar um dente traumatizado? É difícil salvar um dente traumatizado porque todas as luxações têm sequelas. Todas elas. Das mais simples às mais complexas. Das mais visíveis às mais escondidas, vamos dizer assim. Todas essas luxações que vocês estão vendo aqui provocarão sequelas de maior ou menor intensidade. Não é? Estas sequelas são de... E por que todas as luxações têm sequelas? Todas elas. Porque quando um dente sofre um impacto com maior ou menor intensidade, isso não se discute, ele sofre uma movimentação. Há algum tipo de dano no ligamento e também na polpa.
Então, as sequelas podem ser dos tecidos de sustentação e também do tecido pulpar, que são os dois tecidos que nós não vemos, que o paciente não vê, mas que mais sofre em um traumatismo dental. Aqui nós temos, em uma montagem de uma lâmina, à direita o ligamento periodontal e à esquerda a polpa. Vejam a proximidade entre esses dois tecidos, a distância entre a polpa e o ligamento. Essa distância é insignificante, quando muito, 3 milímetros. Então, é bastante compreensível que quando há um trauma no dente, quando esse dente recebe um impacto, né, esse trauma seja sentido tanto pela polpa, que sofre alguma alteração, quanto pelo ligamento. Estas alterações provocam as sequelas. Aqui vejamos, esse paciente recebe um impacto muito suave, um trauma muito pequeno. Vamos brincar que seja uma peteca dessas, bem suave, né? Ele sofre uma concussão, que é o mais simples de todos os traumatismos, sobre qualquer ótica. É um traumatismo que, geralmente, o paciente não vai ao consultório, a não ser que ele tenha algum outro trauma secundário, um corte no lábio, qualquer coisa assim, senão ele não vai. O dente fica com alguma sensibilidade, não é demasiado, e passa com o tempo. Mesmo esse pequeno trauma, vejam aqui, esse paciente sofreu um traumatismo e não há nenhuma evidência clínica desse trauma. Ele relata a batida, ele tem a história do impacto, ele acusa alguma sensibilidade e nada mais. Mas se levarmos esse dente ao microscópio, nós vamos ver que há, sim, no ligamento, nos tecidos de sustentação, um traumatismo. Pequeno, é verdade, mas um traumatismo. Apenas para que se possa compreender com mais facilidade, eu vou quantificar o dano. Eu vou dizer, por exemplo, que aqui houve o rompimento de 50 fibras e 50 vasos, só para que a gente possa entender, acompanhar o raciocínio. Claro que isso não tem como dimensionar isso. Mas a concussão provoca esse dano. Esse dano pode ter consequências e pode também provocar danos sobre a polpa posterior. Aqui a batida já é maior, foi um jogo de tênis, por exemplo, né? O paciente sofre uma subluxação. E aqui, sim, já há a denúncia, há o aviso de que os tecidos de sustentação foram danificados. De onde vocês imaginam que vem esse sangue? Da polpa? Óbvio que não. De um lábio cortado? Também não. Este sangue vem, sim, do ligamento periodontal, dos tecidos de sustentação. Eles estão avisando a você, olha, cuide de mim, porque eu fui danificado. Não é só dizer ao paciente, você teve sorte, foi muito bom, não teve nenhuma fratura, e dizer ao paciente que está tudo resolvido. Não, não está tudo resolvido, ao contrário. Agora começa a sua responsabilidade. Vamos ao microscópio. Vejam agora que o dano é bem maior do que aquele que eu mostrei anteriormente. Você agora tem... Antes eu havia dito que nós tínhamos 50 vasos, 50 fibras e 50 vasos rompidos. Agora nós temos bem mais, não é? Agora nós temos aí 500 vasos e 500 fibras. Ou seja, à medida que o traumatismo vai aumentando a agressividade, com ela vão aumentando os danos ao ligamento e à polpa. Vejam aqui, ó. Esse outro caiu de patim, sofre uma intrusão. A intrusão é o acidente, é o traumatismo mais grave que o dente humano pode sofrer. A gravidade dele é, inclusive, superior à avulsão, ao contrário do que muita gente pode pensar. O pior trauma para um dente humano é a intrusão. E esse sangue deixa bem claro a gravidade, né? O dente está inteiro, mas ele entrou no alvéolo,
e isso provoca um grave dano aos tecidos de sustentação. Vamos ver um microscópio para lembrar, esse é um ligamento normal, esse é um tecido de sustentação com todas as suas fibras, com os seus vasos, com as suas células, enfim, com normalidade. Agora vamos ver um dente que sofreu uma intrusão. Alguém vê aí alguma referência, alguma fibra, algum vaso? Não. A intrusão tem essa característica, ela provoca o esmagamento do ligamento periodontal e isso vai, com absoluta certeza, gerar graves sequelas. Esse outro, numa estripulia, né, normal hoje em dia entre os jovens, sofre uma extrusão dental. É também um traumatismo grave, mas não é tão grave quanto a intrusão. Vamos ver, vejam também o sangue, sempre ele denunciando o dano ao ligamento. Vejam as características do ligamento periodontal, observem as fibras rompidas, vasos rompidos, avisando que algo de grave passou. Esse sofreu uma avulsão. Na avulsão, há o rompimento, observem aqui, de cima a baixo, porque o dente que está nesta área sai do alvéolo e deixa no ligamento parte dos tecidos de sustentação. Não preciso me referir às sequelas que isso vai gerar, que todos vocês, com maior ou menor experiência, já vivenciaram alguma coisa, não é? Muito bem. Então, não há a menor dúvida de que todos os traumatismos dentários geram alterações dos tecidos de sustentação. E é por isto que os traumatismos geram sequelas. Estas alterações nos tecidos de sustentação e também na polpa, como eu mostrei inicialmente, geram sequelas. São 3 as sequelas que podem ocorrer nos casos de um trauma dental. Aí nós temos as calcificações, as reabsorções e a necrose pulpar. Não há como prever o que vai ocorrer. As calcificações, ou como gosta o meu amigo Consolano, metamorfose cálcica, é isso que vocês estão vendo, e que certamente todos aqueles que têm um mínimo de clínica já viram, né? O canal desaparece, é uma formação excessiva de dentina, né? E a luz do canal desaparece. Vejam aqui, um dente traumatizado, ele sofre um traumatismo, e vocês podem ver 15 meses depois o desaparecimento da imagem do canal. É como se esses dentes não tivessem canal ou tivessem um canal muito fino, né? Isto foi gerado, essa sequela foi gerada porque esse dente sofreu um impacto. Como eu estava dizendo, não há como dimensionar o que vai acontecer. Ele vai sofrer uma calcificação, ele vai sofrer uma reabsorção, ou ele vai sofrer a necrose. Isso não há como adivinhar. Isso depende da forma como o ligamento e a polpa foram traumatizados, como eles sentiram aquele impacto. Eles vão reagir de acordo com aquela energia. Veja aqui, uma subluxação, observe que o dente está inteiro. Aqui há o aviso de que um dano houve ao ligamento. 4 anos depois, o canal desapareceu. Houve uma calcificação. Isto pode ocorrer em 40% dos dentes que sofrem subluxação. Então, observem que a subluxação, que é um traumatismo relativamente pequeno, muitos pacientes, inclusive, não vão aos nossos consultórios, ela é responsável por 40% das calcificações. É um número muito grande. Nós tivemos a possibilidade de orientar uma tese em que nós estudamos, juntamente com um colega, os efeitos do trauma sobre a polpa. Nós queríamos entender por que
da calcificação. O que ocorre? Porque de uma hora para outra, o tecido pulpar começa a formar dentina em grande quantidade. Aqui nós temos, então, a polpa normal dos nossos dentes, e nós vamos fazer esse estudo avaliando o comportamento da polpa após a subluxação de dentes com risogênese completa e incompleta. Foi a tese de um colega nosso, professor de patologia hoje, José Najari, no Rio, quando ele fez um mestrado na UFRJ. Muito bom. Então, nós desenvolvemos uma metodologia e provocamos subluxações em dentes de animais, e depois nós avaliamos o tecido pulpar destes dentes 1 hora após o trauma, 7 dias após o trauma e 30 dias após o trauma. No período de 1 hora, nós não observamos nada, nenhuma alteração. Era um tempo pequeno, certamente. Aos 7 dias, nós observamos que em um espécime ocorreu a necrose pulpar. Então, a subluxação pode determinar a necrose pulpar. É rara, mas pode acontecer. Não é nada do outro mundo. Em 6 dentes, nós observamos importantes áreas de vacuolização. São pequenas alterações na polpa, só visíveis ao microscópio, por exemplo, aqui está, né? Mas que denotam alterações. Essas importantes áreas de vacuolização podem ser consideradas, segundo Stanley e Miglior, um dos primeiros sinais de comprometimento da polpa após o trauma e, possivelmente, consequência de distúrbios circulatórios. Nós vamos ver em seguida que a subluxação provoca pequenas alterações vasculares. No tecido pulpar de 7 dentes, nós observamos áreas com hiperemia. Ou seja, há um dano sobre a polpa. Então, áreas hiperêmicas, né? Nós observamos também que em 4 dentes, vasos com grandes calibres, de grandes calibres, com plasma coagulado. Aqui está ele. Então, isso tudo nos leva a acreditar que devem ser consideradas essas alterações como um distúrbio hemodinâmico de circulação da polpa, determinado pelo trauma. E isso não sou eu, e também não era o Nazareno que está dizendo isso. Nós encontramos na literatura, que eu disponibilizarei para quem tiver interesse, é uma área realmente apaixonante, né? Então, as conclusões que nós chegamos é que a subluxação pode, sim, provocar discretas alterações pulpares. E estes pequenos distúrbios poderiam ser os responsáveis, em um primeiro momento, pela metamorfose cálcica, ou, num segundo momento, pela necrose pulpar. Esse primeiro momento ou segundo momento, como eu já disse, depende da intensidade, que nós não temos como dimensionar. Nunca ficaremos saber como a polpa recebeu aquele trauma. Foi um grande trauma para ela ou não? Isso não há como dimensionar. Muito bom. E eu agora gostaria de meditar com vocês sobre uma pequena questão que me ajudassem a raciocinar. Primeiro, por que a formação de dentina dos nossos dentes não está concluída aos 30 anos? O dente não está pronto? Está formado? O que mais precisa formar? Por que a formação continua? Por que ela não está pronta aos 40 anos? De que maneira isso acontece? Por que ela não está pronta aos 50 anos? Quem, afinal, controla essa formação? Por exemplo, fazendo uma brincadeira, para que nós possamos continuar com alguma amenidade o assunto, né? Eu acho que a Bianca, que foi uma aluna que eu tenho em Porto Alegre, muito interessada em endodontia, ela deve estar presente. Então, eu faria essa pergunta. Por que a Bianca, que tem 30 e poucos anos, a mesma idade que tinha a minha filha, a dentina dela continua a mesma formação que a minha? Tem um pouco mais do que a Bianca, um pouco mais.
mas tanto no dente da Bianca, quanto nos meus dentes, quanto nos dentes do Zé Luiz, que tem a mesma idade que a minha, um pouquinho menos, eles continuam formando dentina. Em que momento isso vai parar? Para pensar. Para pensar também, por que que esse dente traumatizado calcificou e por que que o seu vizinho não calcificou? Qual a diferença que há no tecido pulpar desse dente e desse que leva a esta modificação? Vejam aqui, ó, a diferença enorme entre as dimensões de um incisivo e de outro. Afinal, quem controla esta formação de dentina? Para pensar. Como o organismo controla isso? A atividade dos odontoblastos. Vejam, isso é uma preocupação que há nesta área de estudo, né? A identificação desse mecanismo e que causa a estimulação primária dos odontoblastos e desencadeia os processos de formação de dentina é um problema premente em odontologia, né? Se alguém quiser se candidatar, é uma área sensacional, né? Hoje, o que se pensa é mais ou menos isso. Eu digo hoje porque a ciência está sempre numa renovação impressionante, né? Primeiro, todos sabemos que a formação de dentina terciária e o fechamento e a calcificação é uma dentina terciária, é um mecanismo de autoproteção. A polpa quer se proteger, né? Aí está. Vocês têm aqui, então, a polpa, uma camada de odontoblastos, né? Vamos olhá-la aqui num tamanho maior, aqui está ela. E os odontoblastos são células secretoras. Secretam a pré-dentina. São células secretoras. Bem, todas as células secretoras são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Sei que todos nós estamos no consultório e esse tema fica assim um pouquinho diferente, né? Sistema nervoso autônomo. Há quanto tempo você não escuta falar nele, né? Vamos lá. O sistema nervoso autônomo, né? Ele é o responsável, são o que apresenta, pelos órgãos que apresentam atividade espontânea, que é independente da inervação. Por exemplo, você já pensou quem controla o piscar de um dos nossos olhos? Por que você pisca mais? Por que você pisca menos? Por que você... Isso é controlado. Isso independe da nossa vontade. Quem faz esse controle é o sistema nervoso autônomo. Assim, essa inervação, sistema nervoso, apresenta um efeito modulador. Ela controla isso, né? Esse efeito pode ser para mais, aumentando, ou para menos, inibindo. Vamos ver aqui, ó. Veja um exemplo bem simples para que a gente possa entender isso. Então, nós temos aqui o sistema nervoso autônomo. De um lado, o parasimpático e do outro lado, o simpático. Vejam que interessante. Dependendo do estado de repouso ou do estado de estresse, observem aqui, ó, contrair a pupila cabe ao sistema parasimpático. Dilatar a pupila ao simpático e assim por diante. Olha aqui, ó. Agora, estimula a salivação, o parasimpático e o simpático. Então, eles governam uma série de atividades. Wilson, Diga. eu acho que o teu slide travou. Travou porque eu não vi também. Nós estamos aqui na imagem do sistema nervoso autônomo. Vamos voltar lá, vamos ver. Vamos ver. Então, aí, isso. Agora Voltou? foi. Agora foi. Foi, muito bom. Então, o que eu estava dizendo, que esse sistema nervoso, o parasimpático e o simpático,
controla uma série de atividades, vamos dizer assim, do nosso corpo. Por exemplo, aqui, ó, contrai a pupila, o parasimpático. Dilata a pupila, o simpático. Estimula a salivação, inibe a salivação, dependendo da situação de momento. Muito bom. Como os odontoblastos são células secretoras, eles também dependem desse sistema. O que eu vou mostrar agora, eu não gostaria que fosse levado ao pé da letra. Eu procurei fazer um esquema para que se pudesse entender mais ou menos isso. Essa fisiologia da polpa não é simples de transmitir isso. Então, se nós aceitarmos, e a ciência está muito propensa a aceitar isso, que os odontoblastos, que são células secretoras, obedecem ao sistema nervoso autônomo, né? Vejam bem, então, quando estão em repouso, é o parasimpático que comanda, né? Os nossos dentes, por exemplo, a polpa dos nossos dentes está em repouso. E o parasimpático controla a formação de dentina com naturalidade, vamos dizer assim, né? Formando a quantidade que tem que formar para que isso possa ocorrer durante toda a vida. Muito bom. Em um determinado momento, não é? Por alguma razão, por exemplo, preparo de cavidade, por exemplo, não precisa ser há um estresse pós-traumático, né? E aí entra em ação o sistema simpático. É mais ou menos assim, como se fosse um joystick, né? Uma hora vai para um lado, outra hora aperta para o outro, e isso vai andando. Só que quando o paciente sofre um trauma da natureza que nós estamos conversando, uma subluxação, por exemplo, né? Há um distúrbio monumental nisso tudo aí. Tudo isso, o sistema nervoso não gerencia mais a formação de dentina. E os odontoblastos passam agora a formar dentina sem nenhum controle. Eles agora vão formar dentina até fechar o canal radicular. Desapareceu aquele controle que existia. Por esta razão, eu não tenho dúvida em dizer que, uma vez iniciada a calcificação, ela não irá parar. Eu lembro, logo depois de formado, quando comecei ainda os meus primeiros passos na endodontia, não é? E meus professores, e era assim mesmo, era assim que se pensava, era isso que se sabia, não é? Sempre diziam assim, não, tem que ver se vai continuar a calcificação, se não continuar, não precisa fazer o canal, etc. Hoje já se sabe que isso não vai parar. As calcificações provocadas ou em decorrência de traumatismos dentários não param, não precisa esperar nada. Vejam aqui, ó, esse paciente sofre um traumatismo, observem que o traumatismo foi a fratura desse bordo incisal aqui, ó. Portanto, sobre o ponto de vista, sobre a ótica do dia a dia, um traumatismo insignificante, né? Insignificante. Mas a polpa não entendeu assim. Ela não entendeu essa insignificância. E 6 meses depois, vejam como está, como era e como ficou. E ela vai continuar. Como eu sugeri, os odontoblastos estão desgovernados. Eu estou usando termos bem simples, obviamente, isso não tem nada a ver com direção de automóvel. Né? Vejam esse outro caso, por exemplo. Ó. Novamente, olha lá na pontinha, se vocês conseguem ver, ó, uma batida, uma subluxação, né? E eu reforço essa ideia. É natural, e é assim mesmo, e deve ser, que num primeiro momento nós tenhamos a preocupação com a restauração. É natural, e deve ser assim mesmo, que o paciente, que os pais, se for uma criança, estejam preocupados com a estética. Ninguém gosta de ver um filho, uma filha com um dentinho quebrado. Ótimo, vamos restaurar esse dentinho com a resina de última geração. Mas vamos também usar um conhecimento de última geração.
não é só resina de última geração. Nós precisamos ter informações que nos permitam convencer aos pais dessa criança da importância do controle pós-operatório. Só o conhecimento nos dá esta autoridade, só o conhecimento nos dá esta qualificação. Vejam aqui, ó. Observem como está e como está. Alguém há de, olhando a data, não é? Que aparece essas radiografias, sim, mas o professor está dizendo que isso não vai parar e não fez endodontia, é que, infelizmente, eu nunca tive um curso online em 1990, em 1980, né? Que me dissesse assim, ó, faça endodontia. Né? Esses conhecimentos, eles vêm sendo consolidados ao longo dos anos, né? E mais adiante, inclusive, vou contar a vocês uma história que eu vivi com uma pessoa que eu aprendi muito, que é o Gian Andreasen, que já faleceu, né? Vejam aqui, ó, outra subluxação, tá vendo? Esse aqui, o paciente foi ao consultório porque ele está dolorido. Ele não tem nem o sangue, talvez um trauma aqui um pouquinho. Isso é muito comum, o paciente passa em casa, toma água, etc, etc. Chega ao consultório, mas não tem hemorragia. Bom, mas se ele tem sensibilidade ao toque, não é? Se ele tem sensibilidade à percussão, e ele relata que bateu, ele relata que levou um soco, ele relata que levou um tapa, uma bolada, e enfim, a polpa não tem o sangue, mas a polpa sabe disso. Aqui está ela. Vejam aqui, ó. Esse já está um pouquinho mais na frente, né? 2001. O paciente sofre um traumatismo e a fratura de um canino. E certamente está todo mundo preocupado com a fratura do canino, né? Os profissionais da nossa área, os nossos colegas têm uma preocupação enorme com fratura, né? E a primeira coisa que fazem, né? Ou faziam, não sei se hoje ainda fazem, é a endodontia, né? O dente fraturado não precisa sofrer tratamento endodôntico, né? A endodontia não ajuda em nada o reparo da fratura. Você só deverá fazer a endodontia do dente traumatizado, do dente fraturado, se houver a necrose. Se o dente não necrosar, não mexe nele, vai bem, obrigado. Bom, mas voltamos ao nosso caso. Então, um acidente grave, a fratura. Vamos cuidar da fratura. E não cuidamos do incisivo. Algum tempo depois, o canino vai bem, obrigado, e o incisivo não tem mais o canal. Não há também como você dimensionar a rapidez com que isso acontece. Mas isso, a calcificação vai ocorrer em 6 meses, em 1 ano? Não tem como prever isso. Normalmente, elas aparecem notoriamente, através da radiografia, é claro, né? Dentro de 1 ano. Mas não há nenhuma contraindicação de que ela apareça um tempo depois. Muito bom. Esse caso é muito marcante na minha vida profissional nessa área, né? Observe, eu tenho outra vez uma fratura incisal, um belo incisivo, e eu imaginei que aqui estava começando a haver uma área de reabsorção. E eu, então, resolvi intervir. Comecei a intervenção. E como sempre se deve fazer nesses casos, quando se suspeita, eu não tinha certeza disso, eu comecei sem anestesia. E o paciente relatou dor. Eu fiz a restauraçãozinha e ficou aqui. A marca do que vocês vão ver por muito tempo. Aqui está a marca. E continua lá. E agora o canal está... Compare este canal com este canal. Comparem com este canal. Março de 92, março de 93. 1 ano entre a primeira e a última. Se nós quisermos, mas isso não há como, eu poderia dizer a vocês que esse trauma foi sim importante para a polpa. Ela reagiu violentamente, vamos dizer assim, formando em 1 ano a dentina que deveria formar com a vida toda. Vejam aqui, hoje nós temos essa facilidade, não é?
A tomografia hoje é importantíssima para a identificação mais precisa, mais ajustada, né, desses casos, né? Vocês podem observar o desaparecimento, comparem com os dentes vizinhos, ao desaparecimento do canal, né? Olha aqui, ó. Muito bem. Esse caso é um pouquinho mais velho. Foi dos primeiros que eu vi, dos primeiros que eu tratei, e foi quando eu comecei a despertar de que alguma coisa eu precisava aprender, eu precisava fazer, eu precisava estudar. Eu recebo esse paciente traumatizado. Ele tem uma fratura, já tem a necrose. Eu fiz a endodontia, para a época estava bem feita, né? Até hoje não está mal feita, mas eu estou preocupado com a fratura, estão vendo? O canal e a fratura, o canal e a fratura. E não me preocupo com o lateral. Nós vamos ver mais ao final dessa conversa, e isso é muito importante para aqueles que estão começando a se preocupar com essa área, que não existe traumatismo de um dente. Não, isso não existe. Sempre um dente, vamos dizer assim, é aquele que mostra com mais clareza as consequências do trauma, mas os seus vizinhos foram envolvidos. Observem aqui, ó, esse tratado e esse agora, que tinha risogênese incompleta, o canal desapareceu 1 ano depois. Ó. Bom, eu naquela época eu fiquei muito feliz. Mas, que bom, né? Agora nem precisa fazer o tratamento de canal, né? A natureza, me lembro dessa ideia, ou dessa conversa com os meus professores, e, enfim, a natureza já fechou o canal, né? E eu não ia conseguir fazer essa maravilha toda. Só que agora, 7 anos depois, não deu muito certo a endodontia da natureza, né? E isso pode ocorrer em um percentual que varia, de acordo com o estudo a ser consultado, entre 28% a 37% dos dentes que calcificam. É um percentual muito alto, né? Eu sou muito preocupado com estatísticas. É muito bom dizer, mas só 28%, só 32%, só 15%. Só que se nós levarmos isso para o consultório, e se você tiver um caso desses no consultório, para você é 100%, né? 100%. Não há como prever que, mesmo sendo 30%, só vão chegar no seu consultório os outros 70%. Você nunca vai ter um dente calcificado. Isso não é provável, né? Bom, e aí, então, começa a grande dificuldade, né? Achar o canal, né? Por isso que eu mostrei a vocês, vejam aqui, ó, o dente. Quanto mais jovem o dente, ou o paciente, obviamente, mais rápido a calcificação e menor a necessidade do impacto. O mesmo impacto num dente de uma criança de 11 anos, 10 anos, e no adulto de 30, o da criança vai calcificar bem mais rápido do adulto de 30. Vejam aqui, ó. Vocês estão vendo que está fechando, né? Novembro, fevereiro, está quase fechado. Agora vem a pergunta: por quê? Se você está vendo o que está acontecendo, por que você não faz endodontia aqui, nesse momento? Por que você não evita ter problemas maiores no futuro? Eu disse a vocês, há alguns minutos atrás, que eu ia contar uma história que me marcou muito, né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de participar de um seminário com o André Assen, que é o Papa, o rei de todos nós nessa área, né? Sobre esse tema, porque no livro dele está escrito de forma bem clara, né? Que não se deve fazer endodontia de um dente que está calcificando. E eu questionei ele, conversei com ele, e hoje, naquela época, eu fiquei sabendo por que ele dizia que não se deve fazer. É porque ele não sabia fazer. O André Assen era um cirurgião. Ele não era um endodontista.
Tanto que ele me disse, quando calcificar, eu mando para um endodontista. Esse raciocínio está, na minha visão, sempre na minha visão, completamente equivocado. Eu pergunto agora aos endodontistas, imagino que estou rodeado deles, ainda que bem à distância, né? Qual é a chance de nós perdermos esse dente após fazer a endodontia? Vocês acham que a endodontia do incisivo central tem tal complexidade que vai exigir que nós pensamos várias vezes antes de fazer? Eu até concordo, se isso estivesse acontecendo num segundo molar superior, como eu brinco com os meus alunos semi-incluso, bom, aí eu ia pensar, né? Será que eu vou conseguir? Mas no incisivo central, a qualidade do endodontista brasileiro não permite essa possibilidade. Eu não vou fazer a endodontia agora porque eu posso, por causa da endodontia, perder o dente. Por favor, isso não existe no Brasil. Não existe. Respeito outras opiniões, mas não existe, né? Algumas informações clínicas significativas. As calcificações do canal radicular são sequelas muito presentes. Eu disse que os percentuais são elevados, mas não esqueçam, né? Você pode ter ali no seu consultório 100%. Vejam aqui, esses são os percentuais que a literatura registra, não é? Quanto mais jovem o trabalho, veja, 90, 87, maior o percentual, 27, 33, isso é assim mesmo, né? Quanto mais moderno, maior a casuística, melhores os controles pós-operatórios. A nossa casuística, depois de 62 dentes traumatizados, nós trabalhamos hoje com um percentual de aproximadamente 30%. 3 em cada 10 é um percentual muito elevado, é preciso ter muito cuidado. Além disso, elas ocorrem com mais frequência em casos de concussões e subluxações. Então, por favor, abram os olhos. Quando o paciente chega e vocês não conseguem detectar, mas, bom, que deu o corte, que deu a ferida, enfim. Eu estou sentindo, eu bati e o dente está dolorido. Abram os olhos. Abram os olhos. E abram também os olhos dos pacientes. Estes dentes são os piores. São observados geralmente em pacientes jovens, é o que eu acabei de dizer. Quanto mais jovem, maior o risco. Sua única evidência clínica é a alteração de cor da coroa. Observem aqui, observem o dente calcificado e a cor da coroa, em comparação com o seu vizinho. É notória a alteração. Só que quando isso acontece, a endodontia já está bem complicada. Veja um outro caso. Notoriamente calcificado. E notoriamente com a cor alterada. Não há outra sintoma, outro sinal clínico, né? De calcificação, a não ser esta alteração. Podem ser notadas radiograficamente quase um ano após o trauma. Eu diria que elas aparecem, que elas começam a ser observadas a partir do 6º mês, por exemplo, dependendo da qualidade da radiografia, isso é outro problema sério nessa área, né? E vamos ver algo sobre esse tema também. Mas são mais observadas, vamos dizer assim, as imagens são mais definitivas a partir de um ano. Então, a minha opinião é que, constatado o início da calcificação, o tratamento endodôntico deverá ser realizado na maior brevidade possível. Eu não vejo, ainda hoje, nenhuma razão que justifique não fazer o tratamento. Eu disse que o tratamento fica complicado, né? Mas, às vezes, se consegue. Muito difícil, mas se consegue, de alto risco. Hoje, já há uma luz, não tão no fim do túnel, né? Que é a endodontia guiada, né? Mas que ainda não está, vamos dizer assim, à disposição da grande maioria dos dentistas brasileiros, mas é uma possibilidade
quem sabe a médio e curto prazo, bem interessante, né? Vejam aqui a mudança de cor desse dente, denunciando a calcificação, não é? E que eu quero dizer, o Fernando, um colega que gentilmente me cedeu esse caso, ele usa o sistema, localiza e trata o canal. É interessante. Mas eu acho que ainda é melhor não deixar chegar a essa circunstância. Por exemplo, eu espero que essa atleta, se não estou equivocado, né, porque foi nos Jogos de 2020, essa jogadora de basquete, o vôlei, na Tchecoslováquia, levou uma batida, vocês estão vendo aqui, ó, o aviso, né, de que os sistemas de sustentação, foi danificado, e eu espero que alguém na terra dela controle direitinho o dente dela, senão a coisa vai ser complicada. E para evitar chegar a problemas mais graves, o controle pós-operatório é fundamental. E como é que nós devemos fazer? O controle pós-operatório em relação à calcificação deve ser feito pelo período de 2 anos. Então, esse paciente sofreu um acidente em janeiro agora, vocês devem fazer controles até 2025. Esse controle precisa ser feito na criança de 3 em 3 meses e no adulto de 4 em 4 meses. Se vocês passarem desse tempo, vocês começam a correr riscos de perder informações importantes, tá? Esse é o período aconselhado para estas observações. Licença. Sim. É de 4 em 4 meses ou 6 em 6 meses? Porque ele está 180 dias. Perdão, no adulto de 6 em 6 meses. Eu me equivoquei. Na criança, e esses prazos também, eles são bem relativos, né? Você sempre, na dúvida, deve fazer em períodos curtos. Eu preferiria dizer a você assim, eu me equivoquei, você deve fazer de 4 em 4 meses, entendeu? Não há nenhum dano isso, né? A radiografia não causa nenhum prejuízo ao paciente, né? Nesse sentido. Mas o adulto, se você fizer de 6 em 6 meses, você vai ter informações mais do que suficientes para decidir o que fazer naquele caso. Na criança, sim, na criança você tem que ter mais preocupações, faça radiografias mais perto. Tá? Zé, está me ouvindo? Estou. Fazemos algum questionamento sobre esse tema ou deixamos para o final e seguimos com a... Eu acho que a gente pode deixar para o final, tem algumas questões já, mas a gente faz esse bloco final com as questões, que é melhor. Tá? Seguimos. Bom, eu já disse e repito, então nós temos 3 sequelas em decorrência do trauma. Acabamos de ver a primeira, que eu diria que é importante, mas que um controle pós-operatório bem feito vai minimizar muito as suas consequências. Dificilmente nós vamos, ou o paciente, né, vamos perder um dente traumatizado que sofra uma calcificação se o controle pós-operatório for bem feito. Eu insisto, o tratamento de um dente traumatizado não pode, não deve terminar com a restauração. Muito bem. Vamos, então, à segunda sequela, que são as reabsorções. Esta, ao contrário da primeira, mesmo que você faça tudo muito bem feito, você tem grande risco de perder o dente. Por esta razão, ela é a mais grave, a mais séria, a mais estudada e a que mais preocupa. E vejam por que ela é a que mais preocupa. Porque 90% das reabsorções que necessitam de tratamento são provocadas pelas luxações. É um número absurdo, um percentual absurdo. Vejam, esse dente sofre uma intrusão, né? Ele tem traumatismo também nesse dente. Vamos fazer a endodontia deles. E está aqui o dente, ó. Como eu disse a vocês, lá nas primeiras
linhas, nas primeiras palavras, a intrusão é a pior de todos os traumatismos. É uma endodontia bem feita, mas o dente está perdido. Tratar um dente traumatizado é fácil, salvar é bem difícil. Vejam esse outro, olha aqui a subluxação, ó, uma pequena fratura. O que aconteceu? Vamos restaurar o dentinho. Ah, mas que beleza, ficou bonitinho, e essa resina é nova, e isso, e aquilo, e tá. Muito bom, ótimo. Só que você tem, daqui um pouquinho, esse problema aqui, ó. E o paciente vai perder esse dente, mesmo que você tenha usado uma resina do outro planeta. Veja aqui, ó, outra intrusão, ó. Reabsorções generalizadas, 60 dias depois. Eu volto a repetir, quanto maior a energia do impacto, maior o dano ao ligamento e maior o dano à polpa. E quanto maior o dano a esses tecidos, maior ou mais rapidamente surgem as sequelas. Então, aqui vocês têm reabsorções, todas elas provocadas por traumatismos dentários. Para que nós possamos entender, e eu acredito que todos vocês conhecem bastante já dessa área, as reabsorções dentárias, nós precisamos fazer uma pequena incursão às reabsorções ósseas. Na realidade, o nosso esqueleto tem o que nós chamamos, né, de grande quantidade de ossos. Né? Nós temos 206 ossos. Um nós chamamos de fêmur, outro nós chamamos de omoplata, outro chamamos de tíbia, etc, etc. Só que, sob o ponto de vista fisiológico, estes pedaços, estes segmentos de tecido mineral, não tem nome. Um tecido mineral. As células que rodeiam esses tecidos, que estão aí junto a eles, que formam e que reabsorvem, não sabem dessa história de que isso é um fêmur e que não é um fêmur, não. É tecido mineral. E como todo tecido mineral, ele vive de uma formação e de uma reabsorção. Todos os nossos ossos formam e reabsorvem fisiologicamente. Isso é assim mesmo, e precisa ser assim. O nosso corpo está em constante renovação, não é? Esse mecanismo de reabsorção e formação é normal e necessário. Tá? Se chama de um turnover, é a renovação do tecido mineral, do esqueleto humano. Tá? Vejam aqui, ó, vamos usar esse fêmur. Aqui nós temos, por exemplo, as células formadoras de osso. Imaginem que... E aqui nós temos as células que reabsorvem o osso. Essas células vivem aí em qualquer segmento de tecido mineral. Muito bom. Imaginem, por exemplo, que só existissem células formadoras de osso. Que aquela história de forma e reabsorve não existisse. Vejam o que vai acontecer com o nosso fêmur. Só forma osso, só forma osso, só forma osso, o osso vai ficando enorme. A sabedoria do nosso corpo estabeleceu que isso não podia ser assim. Existem células que vão restabelecer as dimensões originais. Isso é o turnover, isso é a renovação. De um lado, uma célula forma e, de outro lado, a célula reabsorve. É uma construção permanente do osso. De um lado, a ossificação, o blasto faz e o clasto reabsorve, de tecido mineral. Vamos ver, eu acho bastante interessante essas imagens. Aqui nós temos, então, uma reabsorção.
Aqui nós temos uma fotografia espetacular de um osteoclasto, né? Então, as reabsorções dos nossos ossos, elas são fisiológicas e indispensável à manutenção da nossa integridade, da nossa estrutura mineral, né? Então, vamos ver os nossos dentes. Para que nós tenhamos uma reabsorção, é fundamental, é indispensável que tenhamos dois elementos. De um lado, tecido mineral. Do outro lado, célula clástica. Os tecidos minerais do corpo são o osso, o esmalte, a dentina e o cemento. E a célula clássica está aqui. Curiosamente, vejam, os nossos dentes têm 3 dos tecidos que podem ser reabsorvidos. Tem o esmalte, a dentina e o cemento. Ou seja, é uma tentação para os clastos, não é? Muito bom. Então, está aqui o nosso dente. Tecido mineral do dente tem em grande quantidade e a célula clássica está ao lado dele no ligamento. Então, aí vem a pergunta: por que os nossos dentes não são reabsorvidos? Porque este paciente, por exemplo, que tem 50 anos, tem os seus incisivos intactos, superiores e inferiores, e esses dentes não foram reabsorvidos. Aliás, eu não precisava colocar a radiografia, né? É só pedir a vocês que cada um faça uma análise das reabsorções que tem nos dentes, chegamos à conclusão que são raríssimas, né? Os nossos dentes não têm reabsorções. Muito bem. E por que os nossos dentes não têm reabsorção? Porque eles têm uma capa protetora que protege o dente da atividade das células clásticas. Essa capa protetora, obviamente, é uma capa de chuva, né? Essa capa está no ligamento periodontal. Outra vez, os tecidos de sustentação. Vamos olhar agora, a partir desse modelo, vamos fazer um corte nesse dente e vamos examinar de dentro para fora, da polpa até o ligamento, os tecidos que nós encontramos aí. Então, no primeiro momento, temos a polpa, bem dentro do canal. Então, aqui a polpa, a dentina, o cemento e o pré-cemento, né? E aqui o ligamento. Essas são as estruturas histológicas que temos no dente e ao seu redor. Muito bem, né? Vamos ao maior aumento. A polpa continua aqui, do lado dela a dentina, aqui o cemento, aqui o pré-cemento, que é essa parte mais clara, e aqui os cementoblastos, que são essas células, né? Agora me faltou os losangulares, né? Que são os cementoblastos. Pois bem, esta camada de pré-cemento e os cementoblastos é uma camada orgânica, não é mineral. As nossas células não secretam tecido mineral, todos são tecidos precursores. A polpa, os odontoblastos não fazem dentina, fazem pré-dentina. Os blastos não fazem osso, fazem o pré-osso, e os cementoblastos não fazem cemento, fazem o pré-cemento. E esta camada de pré-cemento é orgânica, e estas são as células. Esse conjunto é a capa protetora dos nossos dentes. E esse estudo está muito claro, isso não se tem hoje nenhuma dúvida, né? Desde 1987, nesse estudo realizado por Lindskog e colaboradores, em que eles afirmam com bastante clareza: os tecidos mineralizados do dente não são reabsorvidos
porque os cementoblastos não apresentam receptores aos mediadores que estimulam a reabsorção, especialmente o paratormônio. O que significa isso? Para uma célula clástica se fixar num tecido, como nós vemos aqui, ela precisa ter algum atrativo, vamos dizer assim. A célula não vai simplesmente aderir a um tecido, não. Se esse tecido for orgânico, essa célula clássica não vai se fixar ela, não vai haver reabsorção. E essa fixação é feita através do que se chama de receptores, né? Que é uma área bem mais complexa e eu também não estaria em condições de me aprofundar muito sobre isso, e é muito complexo esse estudo celular. Esta atividade, esta aderência, vamos dizer assim, do osteoclasto só ocorre com tecido mineral. Como a nossa capa protetora é orgânica, isso não acontece. Bom, e agora eu deixo para vocês pensarem aí, vamos fazer um intervalo de 5 a 10 minutos, pode ser, Zé? Vocês pensarem por